aqui. Mas antes de tudo você precisa entender o que é um milagre. O que é um milagre? Um milagre é aquilo que você não plantou. Você não plantou, mas você precisa colher agora. Você não pode colher amanhã, tem que ser agora. Isso é um milagre, porque você não plantou. A outra característica do milagre é que você não merece, porque você não plantou. Nós vamos pedir algo que a gente não merece para Deus, porque a gente não fez nada para ter isso. Muito pelo contrário, de repente a gente perdeu e agora a gente está pedindo de volta. Então, você tem que saber que milagre é exatamente, você não merece. E você não plantou, você não fez nada para merecer. E é isso que nós vamos pedir para Deus. Então, o primeiro momento que você começar a pedir a Deus, a primeira coisa que o diabo vai falar na sua cabeça é exatamente isso. Você não merece. Você não merece isso. E você pode dizer para ele, é verdade, é por isso que eu estou clamando por um milagre. Porque Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Glória a Deus. Então saiba disso. Nada vai impedir você de te dar aquilo que ele quer te dar. Mesmo que você não mereça, mesmo que você não fez nada para ter. Amém? Então tenha isso. A primeira coisa que você precisa saber hoje. Não deixe nada tirar, porque Deus vai fazer milagre se você clamar, se você crer. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Não interessa a condição que você chegou aqui, Deus vai fazer um milagre na sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ao 4. Então, Mateus 8, 2 ao 4 diz assim na minha versão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Glória a Deus. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Então disse-lhe Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para servir-lhes de testemunho. Glória a Deus. Quem aqui já falou a frase, se Deus quiser? Quem aqui costuma usar a frase, se Deus quiser? Então, é isso que você tem que descobrir. O que é que Deus quer? Amém? Então, a primeira coisa que aquele leproso chegou diante de Jesus, e ele entendeu é que primeiro ele precisava de um milagre, porque a lepra era uma coisa que não tinha cura. E muitas vezes a lepra era exatamente o sinal do pecado, ou seja, provavelmente ele tinha feito alguma coisa contra Deus, e daí Deus permitiu que viesse algo sobre ele, e que era incurável, que não tinha como ele se curar de jeito nenhum. Talvez hoje, o que eu estou querendo dizer para você, não é uma lepra física, talvez é uma lepra, é uma doença no seu casamento, é uma doença na sua família, é uma doença na sua vida financeira, é uma doença física talvez é uma doença na sua alma. É algo que não tem cura, que você pode ter dinheiro, mas não resolve o seu problema, não resolve. É algo que você sabe que você não merece. Talvez você até pense assim, não, mas eu mereço tudo isso que eu estou sofrendo. Eu mereço, porque eu sei o que eu fiz. E é por isso que nós vamos clamar por milagre. Então a primeira coisa que você fez como aquele leproso, você veio. Ele veio um leproso até Jesus. Então todos nós aqui temos problemas, porque precisamos de milagres. E a primeira coisa que vocês fizeram foi exatamente vir até aqui. Você veio buscar. Não essa igreja, não o irmãozinho que está aqui na frente, não o pastor, mas você veio buscar o Deus verdadeiro. Você veio buscar aquele que pode resolver o seu problema. Eu não posso, o pastor não pode, muito menos essa igreja pode resolver o seu problema. Mas nós conhecemos e nós apresentamos aquele que pode. Glória a Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, como você fez a primeira coisa que você tinha que fazer, vindo até aqui, nós adoramos a Deus e nós vamos adorar de novo. Nós vamos adorar de novo, então nós vamos colocar a música. E eu vou convidar você realmente a se prostrar diante de Deus, a se ajoelhar. Se você quer um milagre na sua vida, eu vou pedir para você e você vai se ajoelhar. E você vai cantar ajoelhado. Você vai orar ajoelhado hoje. Porque foi isso que ele fez, ele se prostrou e ele adorou. Oh Jesus! Oh Jesus! Jesus, Filho do Deus Altíssimo! Tem misericórdia de mim, Jesus! Oh Jesus, eu não sou digno, Deus, mas diz uma só palavra e a minha vida vai mudar. Oh Jesus, toca-me agora, Jesus,
Toca, Jesus, toca na tua igreja, Jesus. Toca, Jesus, toca. Não por merecimento, Senhor, mas porque cremos em Ti, Senhor, na Tua bondade, na Tua misericórdia. Nós clamamos a Ti, Senhor. Ouça o nosso clamor, ó Deus. Vem perdoar, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, os pecados da Tua igreja, ó Deus. Perdoa, Senhor. Perdoa, meu Deus. Perdoa, Senhor. Oh Deus, perdoa, Senhor, perdoa. Perdoa, Senhor, e vem, Senhor, com o Teu bálsamo. Vem, Senhor, com a Tua salvação, ó Deus, com a Tua cura. Vem com a Tua restauração, ó Deus, vem com a Tua bênção, Senhor. Oh, Senhor, a nós só cabe, ó Deus, o corar de vergonha, Senhor. Não confiamos, ó Deus, na nossa justiça, Senhor, mas confiamos, ó Deus, na Tua misericórdia que dura para sempre, ó Deus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Nós precisamos entender aqui que lepra hoje é chamado de hanseníase. Não sei se você já conhece, se você já ouviu falar. Não é mais usado o termo lepra na medicina, mas sim o termo hanseníase. E a característica dessa doença, quais são? Primeiro, ela causa uma mancha na pele. A primeira coisa que ela vai fazer é uma mancha na sua pele. Então, essa mancha, o que ela representa? Ela representa exatamente os pecados, todos os seus erros, tudo aquilo que manchou a sua vida, tudo aquilo que está lá sujo diante de Deus. Mas também pode ser algo que alguém fez contra você. Aí não foi você que pecou, mas pecaram contra você. Muitas vezes jogaram lixo em você. Só que você também não consegue perdoar essa pessoa. Você não consegue mais viver depois de que aconteceu aquilo. Você está traumatizado. E aquilo se torna uma mancha na sua vida. Então a primeira coisa que o pecado faz, tanto o seu como de alguém contra você, é te causar uma mancha. E depois disso, o que vai acontecer? Vai acontecer a insensibilidade. Essa área manchada, ela vai ficar insensível. Você não vai mais sentir dor, você não vai mais sentir nada na área afetada. Então, quando se machuca, então, um leproso nessa área, então ele não vai sentir a dor, então ele começa a sangrar ali, e daí vai criar uma gangrena, e aquilo vai apodrecendo, vai ficando terrível, mas tudo por causa da insensibilidade. E daí, se você traz isso para o mundo espiritual, você começa a entender que muitas vezes você vem à casa de Deus sim, só que você está se tornando insensível. Por mais que Deus esteja agindo, por mais que Deus esteja falando, você não sente mais nada. A palavra dura já não te comove mais, você consegue sair daqui da mesma maneira que você entrou. A palavra de quebrantamento não move mais, você acha que está todo mundo chorando demais. Mas porque se isso está acontecendo na sua vida é porque você está se tornando insensível. Insensível. Quanto tempo fazia que você não chorava diante de Deus? Quanto tempo fazia que você não se prostrava diante de Deus? Muitas vezes a gente consegue passar a vida inteira insensível, sem se prostrar, sem sentir nada. Tem gente que eu tenho certeza que não sentiu nada do que aconteceu aqui ainda. Não sentiu nada. É insensibilidade. Talvez muito tempo afastado de Deus. Talvez muito tempo sem saber o que é Deus. Mas vai ficando pior ainda. Aí vem as deformidades. Aí aquele pecado que só você e algumas pessoas sabiam, que dava para você cobrir, que era só uma mancha, agora começa a deformar. E agora já não tem mais como esconder. A sua situação agora se tornou vergonhosa mesmo. Agora não tem mais como você se esconder mais. Aquilo todo mundo está sabendo e o seu pecado veio à tona. Aquele escândalo aconteceu mesmo. Então aí é uma deformidade. Aí não tem mais como. Aí só vem a vergonha. E a lepra exatamente quer dizer isso. Vergonha, desonra, desgraça. É isso que quer dizer essa lepra.
E daí acontece isso. E lógico que a deformidade vai causar incapacidade. Você começa a se tornar, se você já estava insensível, agora você é incapaz. É incapaz de fazer aquilo que você precisa fazer. Muitas pessoas chegam aqui desesperadas com milagres, mas são incapazes de crer que ele vai acontecer. Mas por quê? Já passou por uma mancha, já passou pela insensibilidade e agora já está na deformidade. É uma doença terrível, é uma das doenças mais terríveis que já aconteceram, que hoje, graças a Deus, está praticamente erradicada, mas é isso que ela causa. Era tão terrível e sem cura, que quando a pessoa era descoberta na Bíblia, conta que ela tinha que anunciar que ela era leprosa. Ela não poderia mais estar no convívio das pessoas. Por que muitas pessoas saem das igrejas? Não é só culpa da igreja. A pessoa, aconteceu uma mancha, talvez não foi ela que fez, talvez a própria igreja fez contra ela. Só que ela não consegue liberar perdão. E daí ela se torna insensível à palavra de Deus. E daí começa a aparecer os pecados dela. E ela está longe da presença de Deus. Por quê? Porque quando a gente viu um leproso na Bíblia aqui, você vai ver que as pessoas tacavam pedras nos leprosos, porque não queria que ele se aproximasse. E daí muitas vezes você chega na igreja, a primeira coisa que você pensa é falar assim: eu não devia estar aqui, esse aqui não é meu lugar, o que será que eu vim fazer aqui? Às vezes você veio porque você foi muito convidado, muito constrangido a estar aqui, e você cansou de recusar, e daí de repente você veio, mas de repente você está pensando: mas eu não devia estar aqui, eu devia estar em outro lugar. Mas isso tudo é uma lepra espiritual. E aí o que acontece? Então as pessoas jogavam pedras nesses leprosos para afastar eles. E quantas pedras será que você já não tomou no meio do caminho? Quantas pedradas você já não está? Quão machucado você já não está? E o pior de tudo é que você já nem sente mais as pedradas, porque você está insensível. Você já não liga mais porque as pessoas falam, você não está nem aí para nada, nem para ninguém, muito menos para Deus. Mas tudo isso é uma doença, e que Deus está aqui para te curar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então nós temos que adorar a Deus, e é o que nós fizemos aqui. Nós precisamos entender que assim, só se humilha diante de Deus quem precisa de milagre. As pessoas vêm aqui muitas vezes e elas ficam lá com o pescoço duro, com a cerviz dura, né, com as costas lá. Elas não se dobram diante de Deus por nada. E não é porque não está sofrendo, e às vezes está sofrendo muito, mas elas não se dobram diante de Deus. Elas não aceitam que a verdade de Deus é a única verdade. Elas acham que elas podem criar as próprias verdades. Não, eu vou fazer do meu jeito. Do jeito de Deus não, é do meu jeito. E daí você não se prostra à vontade de Deus. Mas glória a Deus, cada um de nós aqui se prostrou diante de Deus. Não no físico, porque não tem a ver com o físico, porque o físico só vai representar aquilo que está no seu coração. Se você se ajoelhou e não estava com vontade de ajoelhar, então você só fingiu para Deus. Só que Deus você não engana. Você pode ter enganado todo mundo aqui, mas Deus você não enganou. Então se você fez isso por um ato, todo mundo ajoelhou, vou ajoelhar também. Então você não fez de coração. Você não fez porque Deus colocou no seu coração isso. Você não sabe o que você está fazendo. Você só está seguindo. Então você vai aprender hoje a vontade de Deus. Você vai entender e você vai deixar de falar, se Deus quiser. Você vai começar a entender o que Deus quer. Amém? Então quando esse leproso, ele foi falar com Jesus. Ele foi falar. E o que é falar com Jesus? É orar, gente. É orar. Falar com Jesus é orar. E ele falou, ele fez uma pergunta. Ele chegou lá: se quiseres, podes me purificar. Você tem que orar a Deus. E o que é orar a Deus? É exatamente falar. Do mesmo jeito que você fala com seu amigo. Você fala: olha, minha casa lá está desse jeito, meu serviço está desse jeito. Você tem que chegar para Deus dentro do seu quarto lá e falar desse mesmo jeito. Porque Deus é o seu melhor amigo. Você vai chegar para Deus e vai falar. E daí você não vai escolher as palavras. Por quê? Porque senão você vai estar sendo falso. Você deve ser sincero. Se você está com raiva, fala com raiva. Se você não está com raiva, se você está triste, você chora. Mas você tem que ser sincero diante de Deus. Não adianta você querer ficar pensando: eu vou falar aqui, coração borbulhando, e você falar como se nada tivesse acontecendo. Você está sendo falso. Você não pode chegar diante de Deus com falsidade. Se está pegando fogo o seu coração de ódio de alguém, você tem que falar: Deus, eu estou com ódio. Vai lá e bate nas paredes, chuta tudo. Porque você está diante de Deus e sem fingimento.
Muitas pessoas não recebem nada de Deus porque elas acham que elas não podem fazer isso. Mas não adianta, porque está no seu coração já. Você já está fazendo diante de Deus, porque está no seu coração de fazer. Então o que você vai fazer com o seu corpo, ou o tom das suas palavras, só vai representar aquilo que já está dentro. Não adianta você ser falso com Deus. Você não pode enganar Deus, ninguém pode. Chega lá e fala mesmo, fala com as suas palavras. De repente você não consegue falar, fala só em gíria. Você vai chegar para Deus e falar: Deus, o bicho está pegando para o meu lado. E Ele vai te entender. E parece até engraçado, mas é simples. Porque muitas vezes você fala assim: eu não sei orar. Você sabe, porque você fala. E se você fala, você sabe orar. E você deve chegar diante de Deus, quando você não sabe a vontade dEle: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar a minha vida. O Senhor pode me salvar nessa noite. O Senhor pode perdoar os meus pecados agora. O Senhor pode escrever meu nome no livro da vida. O Senhor pode me dar aquele emprego que eu estou precisando. O Senhor pode restaurar minha família. Aquele parente meu que está no vício, o Senhor pode tirar ele. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. E isso é orar. Isso é orar. É só isso. Não tem aquela dificuldade das palavras. Jesus era simples. O Evangelho é simples. Muitas vezes as coisas que os homens inventam são complicadas, mas o Evangelho é simples. Você tem que falar com Deus. Então você veio, você adorou, mas você já fez o seu pedido? Você já fez o seu pedido? Aleluias. Faz o seu pedido agora para Deus. Fala para Ele: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar essa situação. Se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar. Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é o milagre que você está pedindo, eu não sei aquilo que você está precisando nesse momento, mas fala para Ele agora: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar isso. O Senhor pode me curar, o Senhor pode me purificar agora, Jesus. Se o Senhor quiser, ó Deus, se o Senhor quiser, clama a Ele. De repente você não sabe o que é clamar. Clamar é abrir a sua boca e gritar: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, tem misericórdia de mim. Eu preciso de um milagre, Deus. Olha onde eu me enfiei, Senhor, ao buraco que eu estou, ó Deus. Senhor, por mais que eu tente, Senhor, eu não consigo mais sair desse lugar, ó Deus. Isso é clamar, você tem que falar para Ele. Você tem que falar para Ele. Quem precisa de um milagre não pode ter vergonha. Porque vai aparecer mesmo a sua deformidade. Mas se não aparecer, Ele não cura. Oh, Deus. Clama, você tem que falar com a sua própria boca, com a sua própria palavra. Não adianta eu orar por você se você mesmo não falar para Ele. Fala para Ele, Ele quer ouvir aquilo que está no seu coração, aquilo que você está precisando. Você tem que falar com Ele, porque Ele é o teu Pai. Ele se importa com você. Meu Deus. Santo, Santo, Santo Deus. Se quiseres o Senhor pode. 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 Senhor. Você precisa entender que Deus tem esse poder. Deus pode mudar a sua situação. Deus tem o poder de mudar tudo isso, porque vai ser um milagre, vai ser aquilo que não tem explicação, vai ser aquilo que ninguém vai poder chegar a falar para você: mas foi uma coincidência. Não, será o poder de Deus na sua vida, porque Ele é poderoso. Você precisa entender o que é propósito e poder. Poder é exatamente a força necessária para fazer aquilo que Ele quer. Ele tem o poder de mudar. E propósito é exatamente a vontade de mudar. Deus tem o poder de mudar a sua situação, mas Ele não tem só o poder, Ele tem o propósito de mudar a sua situação. Ele pode mudar a sua situação hoje. Você já perguntou para Ele se queres? Podes? Você já perguntou para Ele? Então ouça. Assim te diz o Senhor: quero, eu quero. Ouve, assim diz o Senhor para você: eu quero mudar isso na sua vida. Aquilo que eu falei, confirmarei. A minha palavra não voltará atrás. A minha promessa eu cumprirei. Se cumpre a minha palavra, ela não volta para mim vazia. Assim diz o Senhor.
Aleluia. A palavra de Deus não volta vazia, Deus não mente, nem se arrepende. Ele não é homem, Ele não assina um contrato e rasga, não. O que Ele prometeu, Ele vai fazer. Mas adora a Ele, ore a Ele, se prostra a Ele, se humilha. Você precisa estar diante de Deus. Porque Ele quer, ouve, Ele quer, Ele quer, Ele quer, Ele quer, Ele quer, Ele quer mudar a sua vida, aleluia. Ele quer, glórias a Ti, Jesus, aleluias, aleluias, santo, santo Deus, aleluias, aleluias. Nós estamos lendo em Mateus, mas em Marcos diz ainda que Ele, movido de uma grande compaixão, Ele tocou na vida daquele leproso, Ele tocou na vida daquele leproso, e Ele disse as palavras: quero ser purificado agora, ser purificado, ser salvo agora, ser transformado agora, tem o seu casamento restaurado agora, tem a sua saúde física restaurada agora, tem a sua alma curada agora, Senhor. Venha, ó Deus, fazer os teus milagres no nome de Jesus, não por merecimento. Nós sabemos que não merecemos, mas nós precisamos. Nós cremos que o Senhor tem poder para mudar, Senhor. Muda agora, Senhor. Senhor, quando eles chegarem, Senhor, na casa deles, eles já vão poder ver o milagre. Quando eles saírem daqui, eles já vão ver a diferença. Senhor, porque nós cremos num Deus Todo-Poderoso. Nós não cremos, ó Pai, no homem, Senhor, porque o homem não pode fazer nada. Eu não posso fazer nada, Senhor, pela Tua igreja, mas o Senhor mesmo, Senhor, dará testemunha da Sua palavra. Aleluias. Glórias a Ti, Deus. Aleluias. Aleluias. Aleluia. Se quiseres, se Deus quiser, eu vou fazer isso. Se Deus quiser, vai acontecer aquilo. Se Deus quiser. E muitas vezes você não sabe qual é a vontade de Deus. Você precisa estudar a palavra de Deus, porque na palavra de Deus está a vontade de Deus. E você entendendo a vontade de Deus, você não vai mais dizer se Deus quiser, você vai dizer: Deus quer, Deus quer, Deus quer isso para a minha vida, porque está escrito na palavra dEle. Deus quer a sua família restaurada, Deus quer o seu casamento abençoado, Deus quer a sua salvação, Deus quer o perdão dos seus pecados, Deus quer a cura da sua alma, Deus quer tudo isso está escrito na Bíblia. Deus quer a sua vida financeira próspera, Deus não quer que você continue passando aperto financeiro, não. Deus quer, você tem que entender, Deus não quer essa doença para você. Eu vejo pessoas pregando que Deus vem com a vara da enfermidade sobre a vida das pessoas, mas Ele deu o Filho dEle, e Jesus Cristo levou sobre si todas as enfermidades. Ele largou toda a glória no céu, Ele se fez pobre para que nós tivéssemos a riqueza. Como você pode passar por dificuldade financeira? É lógico que tem provas da parte de Deus, sim, mas essa não é a vontade de Deus. Deus quer que você chegue aqui, e mesmo que a sua figueira não floresça, e mesmo que o gado não dê cria, que você se alegre nele. Deus quer a sua alegria, acima de qualquer circunstância. Deus quer ver você alegre, Deus quer ver você vivendo os sonhos de Deus para você. Os sonhos de Deus são muito maiores do que os seus. Você está pensando em ir na esquina e Deus está pensando em te mandar lá do outro lado do mundo. Você está pensando em dar um passo, Deus está querendo te colocar num avião, não é nem num carro, num avião, e te mandar lá para o outro lado. Deus quer, mas você precisa estudar a palavra de Deus. E nós nos dispomos aqui a te ensinar a palavra de Deus, do jeito que está na Bíblia. Então, muitas vezes quando a gente sofre demais também, a gente acaba pensando que Deus não pode, né? Quando a gente olha para o mundo, a gente acha que Deus não pode. Fala assim, se Deus pode, por que ainda tem tanto mal? E é isso que os ateus sempre se perguntam. E a gente não foge da realidade, não. A gente sabe sim. A gente sabe que tem crianças sendo violentadas, assassinadas. E daí você vai perguntar, se Deus pode, por que Ele não faz? Ele não quer? Não, Deus pode e Deus quer. Mas ninguém pede para Ele fazer. Ninguém pede para Ele fazer.
Porque cada um vai pedir pelo seu próprio milagre. E é por isso que existe igreja, é por isso que tem que haver pessoas que falem do nome de Jesus Cristo, para as pessoas saberem que existe um Deus e clamar a esse Deus e se humilhar diante desse Deus, porque Ele quer libertar cada uma dessas pessoas. Não é a vontade de Deus o mal na terra, e é por isso que Ele vai voltar, Jesus Cristo vai voltar, e Ele vai fazer justiça nesse mundo, e Ele vai varrer todo esse mal, e vai jogar lá na lixeira que chama inferno, vai jogar tudo lá, e vai queimar lá, moer o gomi, vai ficar lá, o resto da eternidade, vai acabar com tudo isso. Amém? Então, olha só, aqui diz assim, ó, então, estendendo a mão, e disse, quero ser limpo, glória a Deus. E logo ficou purificado da lepra. De repente você não conseguiu perceber que você recebeu o milagre agora, né? Mas logo você vai perceber. Logo você vai ficar limpo. Logo você vai ficar curado. Logo a sua família vai ser restaurada. Logo você vai sair desse aperto financeiro. É logo. Deus vai fazer logo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus disse. E os profetas que julguem a profecia. Amém? A palavra de Deus não volta. Ele não é mentiroso. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E o que Ele falou, Ele confirma. O que Ele falou, Ele vai confirmar. Ele vai confirmar. O que Ele te prometeu não vai voltar atrás. Ele tem poder e Ele tem vontade para fazer isso. Ele tem vontade. Então vai ser logo. Creia, vai ser logo. Se não foi agora, vai ser logo. Creia nisso. Em nome de Jesus. Mas ainda aqui, olha. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote. Para de falar que você é alguma coisa. Se você é mesmo, então seja de verdade. Então muitas vezes as pessoas falam assim, eu sou cristão, mas não vive como cristão. Só fala que é, mas não é. Então para de falar que é e comece a ser. Não fale. E também pare de falar que você não é. Porque muitas vezes você fala assim, eu não sou desse jeito, eu não sou capaz. E você fala que você não é. Pare de falar que não é e passe a ser aquilo que Deus quer. Pare de falar. O pastor pregou aqui uns dias atrás. Não fale, expresse o seu caráter. Pare de falar muito e comece a fazer mais. Faça. Não fale, faça. Não reclame, faça. Não fique aí murmurando, faça. Faça. Não fique falando com as pessoas seus problemas, não. Fale com Deus. O tempo que você perde falando com as pessoas, você poderia estar falando com Deus isso. Aquele que pode resolver o seu problema. Os homens de carne e osso, por mais boa vontade que eles tenham, eles não podem fazer nada por você. Por mais que eu tenha boa vontade de te ajudar, eu não posso fazer nada por você. Eu só posso te apresentar aquele que pode. Eu posso falar, eu conheço um Deus que pode. Aí vai de você acreditar nele ou não. Então, pare de falar. E daí, só essa parte aqui daria outra pregação, gente, para mim explicar para você por que ele tinha que se mostrar ao sacerdote e qual que era a oferta determinada por Moisés. Então, eu não vou explicar muito sobre isso. Então, eu só quero dizer que realmente tinha uma lei, que quando um leproso ele era curado, ele tinha que se apresentar a esse sacerdote, e daí, depois de examinado, como se fosse um médico, ele ia receber um certificado de que ele poderia voltar ao convívio. Então, era isso que estava querendo dizer, mas eu não vou entrar em muitos detalhes. E daí também tinha uma oferta que deveria ser dada quando a pessoa fosse purificada. E nesse caso aqui, a oferta era estipulada já. Mas não era estipulada pelo homem, era estipulada por Deus, na lei dada a Moisés. Então, gente, não deixe que ninguém estipule o valor da sua oferta. O homem não pode estipular o valor da sua oferta. Quem estipula o valor da sua oferta é Deus, falando no seu coração. Então, não digas a ninguém, vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta, glória a Deus, que Moisés determinou. Aqui não tem oferta determinada, glória a Deus. Mas para quê? Para servir-lhes de testemunho. Gente, se você recebeu um milagre de Deus, uma bênção de Deus, você deve vir e dar testemunho. O que é dar testemunho? É realmente vir aqui na frente e conta para as pessoas, conta para a igreja o que Deus fez na sua vida. Qual foi o milagre que Ele fez, qual foi o livramento, qual foi a bênção que Ele te deu. Você deve contar para que sirva de testemunho, para que as pessoas possam ver que Deus faz de verdade. Porque se você não conta os milagres, então você não está fazendo a propaganda de Deus. Deus fez um milagre na sua vida, não só para te alegrar, mas exatamente para fazer a propaganda dele mesmo.
E que propaganda é essa? Uma propaganda de um Deus poderoso que pode salvar. Muitas pessoas não sabem que Ele pode salvar porque você nunca falou, você nunca deu seu testemunho, você nunca falou nada. Você recebeu tantas bênçãos de Deus e nunca falou nada. Você precisa testemunhar, você precisa chegar aqui e falar. Não tenha vergonha, do mesmo jeito que você não pode ter vergonha de ser abençoado. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Quem já recebeu um milagre de Deus? Uma bênção de Deus? Amém, glória a Deus. Olha aí, cada um de vocês aí tem uma bênção para contar aqui, um testemunho para contar. Então, quando você sentir a vontade, quando Deus colocar no seu coração, você vai vir aqui, vai pedir, fala para o pastor, ou fala para quem estiver ministrando, fala, ó, me dá uma oportunidade aí de falar, contar o que Deus fez na minha vida. Você vai vir aqui contar. E as pessoas vão ver que Deus faz de verdade, que Deus não é conto da carochinha, que não tem nada a ver com coisas que de repente vê na televisão, porque o que vê na televisão muitas vezes não é evangelho. Ah, eu tinha um carro, agora eu tenho 2, porque Deus abençoou. Será que é isso mesmo? Então, cuidado, porque aquilo lá na televisão muitas vezes não é evangelho. Aquilo lá não é evangelho. Evangelho é você chegar na sua casa e orar pelo seu filho ser curado, seu filho sair, ser liberto, sua família ser restaurada. Isso é evangelho, salvação. Isso é evangelho. Bênção financeira é depois. Bênção financeira é depois. Mas muitas vezes a gente conta primeiro as financeiras e esquece de contar o que Deus faz no nosso caráter. Gente, é muito mais importante você chegar aqui e contar assim, olha, Deus puxou minha orelha essa semana, porque eu precisava aprender isso. Isso é testemunho. Isso é testemunho, porque Deus falou com você, Deus fala com os homens, olha só. Deus fala com você e de repente você acha que isso é pouco. Você acha que isso é pouco, você acha que porque Deus falou com você, você acha isso pouco? Não é, porque tem muita gente que nunca ouviu a voz de Deus. Não porque ele não fala, porque não ouve. Isso é testemunho. Então você vir aqui queimar sua cara aqui, passar vergonha, eu estava assim e Deus falou comigo. É testemunho. E é muito maior do que você falar assim que Deus te deu uma casa. Por quê? Porque até a macumba pode dar casa para os outros. Eu quero ver alguém falar do caráter e transformar a sua vida, que nem Jesus Cristo faz, que nem o nome de Jesus Cristo faz. Perdão. Isso é testemunho. Não é só bênção material que é testemunho. Testemunho é você falar, olha, minha família agora está unida porque eu entendi a palavra de Deus e agora nós estamos seguindo. Isso é testemunho. Testemunho é você dizer, agora eu entendi a salvação, eu sou salvo. Deus me salvou, Deus perdoou os meus pecados. Isso é testemunho. Você tem que vir aqui e dar testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Dê testemunho. Então nós temos que ser agradecidos a Deus por tudo isso. Então, quem não recebeu então nada de Deus ainda, levanta a mão aí, que não sabe, nunca percebeu que Deus fez nada. Pode levantar a mão, gente. Nunca percebeu? Amém. Então, em nome de Jesus, Deus vai fazer na sua vida. No nome de Jesus. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai fazer um milagre na sua vida em nome de Jesus. Ele vai fazer, em nome de Jesus. Agora então, olha, só uma pessoa levantou a mão que nunca percebeu que Deus fez nada. As outras pessoas já perceberam, né? Então tem uma palavra de Deus para você também. Ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo um milagre na sua vida. Ele vai fazer de novo. Eu tenho contado um testemunho, né, que eu estou vivendo esse mês. Então, a gente está mudando de apartamento, a gente mudou. E durante esse tempo, a minha esposa ela procurou praticamente 2 anos apartamento. A gente morava num apartamento do seguro-desemprego. E a gente estava morando lá e ela queria mudar. Mas eu falava para ela, ó, você tem fé para isso? Tem fé, está procurando. E procurava e nunca que a gente achava algo que era realmente da parte de Deus, algo que a gente sentisse firmeza mesmo para fazer. Mas ela procurou por mais ou menos 2 anos, procurando apartamento. E apareceu um apartamento, a gente foi lá ver, a pessoa entrou com a gente e mostrou para a gente o apartamento, mas o apartamento na mão dessa pessoa era pelo menos 10 mil mais caro. Mas ela gostou muito do apartamento. E daí a gente voltou e falou, vamos continuar orando então, né? Tá muito caro, eu sei que você gostou, mas desse jeito aí não dá. Vamos continuar orando. Aí ela continuou procurando, fazendo as buscas dela na internet, e ela achou o mesmo apartamento em outra imobiliária aqui em Uata, no centro de Uata. A gente foi até lá, e daí eles estavam querendo cobrar, sabe que tem mais ou menos 3 aluguéis para entrar num apartamento. E daí a gente chegou lá e ficou. E daí a gente viu outros apartamentos, mas no final das contas era aquele que ela queria, não tinha jeito. Era aquele lá.
Só que lá estava 10 mil mais barato já. Falei, olha, tá 10 mil mais barato. Mais ou menos 10 mil mais barato. Já está melhorando o negócio. Mas ainda tinha a luva. O aluguel que a gente vai pagar lá é mais ou menos 56 mil. Então, quer dizer, uns 150 mil a gente ia ter que desembolsar aí. Aí desses mais ou menos 150 mil lá, baixou para 126. A gente ainda não estava gostando da história. Resumidamente, baixou para 76 mil. Para a gente entrar no apartamento. Glória a Deus. Já fomos abençoados aí, só que a gente tinha que fechar o contrato na hora, com 2 semanas para mudar. A gente nem tinha avisado o apartamento antigo que a gente ia mudar. Aí foi aquela correria. E a gente correndo para cima e para baixo para fazer mudança, para ver como que ia fazer, como que não ia fazer. E no final das contas, a gente tinha que pegar a chave praticamente no mesmo dia e mudar, por causa do outro apartamento que tinha que entregar. E ficou aquela loucura. E o irmão que está lá no fundo, lá, ó, que ajudou a fazer a mudança toda lá. Foi lá, me abençoou, pegou toda a minha mudança, fez... Glória a Deus. Aí a gente conseguiu entregar o apartamento na hora certa. Quando a gente foi entregar o apartamento antigo, o responsável lá olhou todo o apartamento. E nesse apartamento antigo a gente tinha pago 87 mil para entrar. Aí ele olhou e falou, mas está muito bom, por que vocês estão saindo daqui? Eu falei assim, não, porque deu mofo e ela está com um problema de asma, assim, né? Então a gente está mudando. Não, mas está muito bom, né? Aí ele viu as manchas e falou assim, mas eu achei que vocês tinham feito alguma coisa no apartamento que tinha que mudar, né? Que vocês tinham derramado água. Eu falei, não, a gente fez nada. No final das contas, ele fez as contas lá, e dos 87 mil que a gente tinha pago, vai voltar 67 mil ainda. Glória a Deus. Então, eu fui muito abençoado nesse apartamento. Então, assim, mais ou menos aí, eu devo ter ganhado aí de Deus aí uns 120, 130 mil nessa brincadeira. O que era para mim perder, eu acabei ganhando uns 130 mil. Glória a Deus. Só que, quando eu estava olhando o apartamento, eu lembrei de outra coisa, que Deus já tinha feito isso, num apartamento anterior a esse, que eu estava morando. Deus tinha feito a mesma coisa. Deus tinha me mostrado através de uma pessoa, essa pessoa não quis alugar para a gente foi em outra pessoa, e essa pessoa alugou para a gente entrou no apartamento. Aí depois que deu a crise, a gente mudou para esse apartamento do Koichi Sokushin, e agora Deus fez de novo. E é por isso que eu posso dizer para você, Deus fez um milagre na sua vida, Ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo. Qual é a área que você está precisando? É a mesma área de novo? Ele vai fazer de novo. Creia, Ele vai fazer de novo. E eu tenho essa certeza, essa confiança de falar, porque eu não estou falando de um Deus que me falaram, não. Eu estou falando de um Deus que está vivendo dentro de mim e que pode viver dentro de você. Eu estou falando de um Deus verdadeiro, de um Deus poderoso, que não age segundo os nossas vontades, não, mas segundo aquilo que a gente se humilha diante dele, segundo a nossa fé. Deus não age porque você precisa, senão não tinha ninguém passando fome. Deus age porque você vai ter fé. Deus não age pela necessidade, Deus age pela fé. Amém? Então entenda isso. E daí quando você entender tudo isso, que você foi muito abençoado hoje, que você venha dar seu testemunho. Se você não deu hoje, ou vai dar hoje, né? Não sei se alguém vai querer dar hoje, testemunho, mas que você venha dar o testemunho. Amém?